Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 22 de agosto, bora para nossa análise diária. Pessoal, hoje nós tivemos a fala do Powell, né? Que foi realmente tá mudando, né? O ciclo dos juros, né? Hoje o Powell ele sinalizou que os juros ele pode ser cortado, tá? Mas, né, a gente teve a conferência dele, né? Só que no meu entendimento, galera, isso já é um achismo pessoal, que ele ainda não vai fazer nenhum tipo de corte ainda, tá? Ele tem aquele tom um pouco mais conservador e, de forma geral, eu acho que ele ainda vai esperar um payroll, um PPI e um CPI, né? Então, eu acho que ele vai esperar um pouco desses dados, porque ainda tem as histórias das tarifas. As tarifas estão recentes, tem um mês apenas ainda, né? E eu acho que Federal Reserve, acho não, eu tenho certeza que ele quer ter um estudo mais embasado, né? Para poder diminuir a taxa de juros. Mas ele sinalizou, tá? Que pode ter uma diminuição na taxa de juros. É bem verdade que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, agora ele vai realmente, né, de forma geral, criticar mais ainda o Powell, né? Ele vai realmente ainda, de forma incisiva, querer que ele abaixe a taxa, tá? Então, galera, bora começar aqui pelo DXY, pessoal. O dólar ele estava um pouco positivo, né? A gente tem a abertura, ele ficou com uma leve alta e depois veio o dado, né? Então, de forma geral, o DXY ele caiu, né? Caiu bastante, porque se eu estou sinalizando que os juros ele vai cortar, é bom para a bolsa, né? O que as bolsas elas fazem, os índices de forma geral, né? Olha só, o Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Russell, Nikkei, o DAX alemão, o Eurostock 50, né? E o VIX caiu, né? Então a gente viu que saiu tudo aqui no conforme, né? O dólar fazendo a queda, né? E as outras moedas fazendo a contraparte, né? Inclusive o Bitcoin também subiu, né? Bitcoin subiu contrário ao dólar, né? Então, olha só, tendência de alta, né? E já pode ser considerado uma tendência forte, né? E pro dólar mais ainda, né? Que ele estava perdendo. Quanto o dólar estava caindo? Ele chegou a cair 1%, é uma tendência muito forte, galera, pro dólar, né? O que acontece com o nosso dólar, galera? Spike de baixa, né, também, pro dólar. Inclusive, né, a gente teve aqui, né, começando aqui pelas primeiras horas da manhã. Deixa eu mostrar também o nosso juros, galera. O nosso juros ele já estava caindo, né? Deixa eu aumentar mais um pouco aqui pra gente. Deixa eu colocar no de 5 minutos também. Eu gosto de olhar no de 2 minutos, tá? Mais de 5 também tá bom, né? Então, olha só, ele já vinha fazendo uma movimentação de queda e o fluxo já estava um pouco mais vendedor. Os vértices estavam caindo, né? Principalmente a ponta longa e a ponta média, né? A ponta curta estava até um pouquinho mais flat, mas para queda. E depois que realmente, né? Depois que saiu, o Powell falou, né? Que saiu o texto dele, aí a gente teve um aporte maior. Que ele só a notícia em si, né? O drive de mercado, nós tivemos realmente a retomada, né? A gente não teve um certo movimento, né? Um movimento mais forte, né? De devolver, né? A parte do preço e tal. Não, nós não tivemos, né? Inclusive os índices, as moedas, né? Elas foram com convicção, né? Então saiu os dados e a tendência foi a convicção, né?
dar continuidade do movimento. Então, galera, o dólar, olha só, ficou um pouquinho mais lateral, tá? Só que para baixo por causa dos DIs, né, galera? A gente tem aqui a máxima da CME, a mínima da CME. Isso aqui é uma região, inclusive, aqui tá o 490, tá? E ele ficou preso aqui em 474, né? 73,5, né? Que eu falo aqui para vocês, no 75 e no 25 nós temos opção de compra e de venda, né? No número 5, no que eu digo, porque a gente tem 10 em 10 e 50, 50, 100 em 100, sendo que 100 em 100 é mais forte, né? E isso é uma opção de compra de venda, né? Call e put que nós podemos ver, inclusive no site da B3, tá? Então o dólar ele ficou meio que lateral. Aqui a gente também tem está o POC, o ajuste e aqui a gente tem a taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, né? Então o dólar ele já ficou meio que lateral para baixa, né? O movimento era esse. Eu entendo que uma primeira venda aqui, né? Nesse retoque o dólar ele desce um pouco, volta na mínima da CME e aqui a gente já tem uma possível venda, né, galera? E depois ele faz a Petax, né? A primeira Petax do dia, sendo que, no meu entendimento, eu creio que essa compra por preço futuro foi um pouquinho mais arriscada, né? É bem verdade que seria melhor se ele viesse mais para perto, aí sim a gente, do preço à vista, do primeiro spot, a gente traz para o preço futuro. Foi o que ele fez no dia passado, né, galera? Que eu falo aqui para vocês, que isso aqui é uma operação de arbitragem bancária. Então a gente trabalha do preço do primeiro spot para o preço futuro, né? A cotação ela tende a ficar no preço futuro porque é onde nós trabalhamos no nosso câmbio, né? No resto do mundo é diferente, só no Brasil que é assim, né? Então, continuando, né? Ficou trabalhando, né, no preço futuro, que o que é bom a gente entender que quando o trade vale uma compra aqui, mas o teu stop está aqui atrás, né? Então tá quase no 1 para 1, né? Porque ele pode vir aqui na metade do preço futuro entre o preço à vista, né? E eu tenho aqui a Petax, obviamente que eu já coloquei aqui na nossa planilha. Nosso FRP0 está de 11 pontos e meio. Então aquela distância, né? Essa distância aqui, ela está de 11 pontos e meio. Então já dá para nós, já dá para ele ficar visitando, tá mais fácil, né? Tá mais fácil ele visitar o preço à vista. E nosso estudo sugerido, que ocorre ao meio-dia, nós erramos 5 pontos, né? Dessa Petax para essa Petax final, que é o spot do dia, né, galera? Então tá, galera. Então ele ficou aqui meio que preso entre o preço primeiro spot e o preço futuro. E quando saiu um indicador, né, spike de baixa de 45 pontos praticamente, né? Esse candle aqui, né? 45 pontos, né? E depois, né, foi o arrefecimento, né? A continuação do arrefecimento aqui para o nosso dólar, também pareado com o DXY e os juros caindo, né, galera? Eu no juros, eu até coloquei aqui também eu gosto de colocar uma VWAP ancorada, porque isso aqui está mostrando o preço médio de quem fez esse aporte, né? Então os players que participaram dessa movimentação, né? A VWAP ancorada, ela mostra o preço médio, né? E é justamente onde a gente tem que entrar. E não é aqui fazer uma Fibonacci, tá? Não é isso. É observar o preço médio deles. Então, olha só. Ele volta, no preço médio vende de novo, né? E aqui a gente tem aqui a nossa segunda venda, né? Então, quem está posicionado aqui vai ter que encerrar a posição, tanto que o mercado ele fica um pouco flat, né? Espera sair a notícia, né? O mercado ele pega um rumo, a gente entende a notícia e depois, quando ele chega no preço médio, vende para renovar essa mínima, né?
e o contrário aconteceu para o nosso mini índice, né? Então ele ficou aqui, olha só. Então ele renova a mínima, né? Depois volta no preço médio novo, renova a mínima e continua, né? A cotação, né? Inclusive aqui chegou no nosso amplitude média diária, tá? Que tá no 138, aliás, 438,5. E parou aqui justamente como eu falo para vocês, no 25, né? Que a gente tem na opção de compra e opção de venda. Então ele parou aqui no 25, tá? Basicamente no 24, né? No 424. E ficou trabalhando aqui em cima do preço futuro, que essa aqui é a terceira Petax. Só que a gente não tem mais diria que um jogo mais claro por causa dessa volatilidade aqui, né, pessoal? Então isso aqui estraga um pouco as nossas previsões, mas é bem verdade, o jogo do câmbio, né, estraga um pouco o jogo do câmbio, mas a gente tem que operar a notícia também, né, galera? Então, era a venda aqui pro dólar. O DXY não deixa emitir nenhum juros, né? Então, tá, juros está caindo, DXY caindo, o Spike, nossa, e o dólar, né? Olha só, Spike, hoje já é 1,30, 1,40 praticamente. Ele nem conseguiu, depois do Spike, ele ficou caindo praticamente 15 minutos, né? E nem renovou aqui, como ele costuma fazer. Então ele vem, né? Faz o Spike, volta um pouco e desce, né? Só depois de 20 minutos que ele renovou, né? Que ele chamou. E geralmente ele... que o nosso DXY ele faz? Ele chama duas vezes a compra, né? Então... a venda, aliás, né? Então ele vem, faz o spike, né? Volta, depois viola de novo isso aqui, aí sim ele cai, tá? Para renovar. Não, ele tava com muita força, galera. Ele logo, ele logo fez essa movimentação, né? Então já renovou isso aqui, galera, muito forte, né? Ficou trabalhando na baixa. Então o nosso dólar, né? Também caminhou aqui para nossa baixa, né? Tá caindo agora, já caiu até 1% de queda, que a gente tem aqui o nosso 1% de queda, que tá no 29, né? 29. E a tendência até então é a de baixa, né? Tá trabalhando por debaixo, a gente tem aqui a Petax futura final e e o spot do dia, né? Tá trabalhando na uma tendência de baixa. É bem verdade que se ele vier tocar aqui, aí a gente tem uma venda, né? A gente pode ter uma venda. E eu acho que ele ainda vai fazer o ajuste, né? Obviamente que na baixa, né, galera? Ele não tá nem conseguindo mais visitar a média, né? Do aporte de quem fez essa movimentação. Ele não tá conseguindo mais chegar nesse preço médio, né, galera? Então, os players agora eles provavelmente vão desmontar um pouco a posição, tá? E o ajuste vai ser feito nesse range aqui, né? Entre o 450 e o 425, se ele não cair mais um pouco, tá? Que nós temos duas liquidez bem importantes aqui do nosso contrato de até então, que está no 492, 91. E a segunda liquidez está no 21, né? 21, 20 e meio, 20, tá? Então basicamente foi isso para o nosso câmbio. Galera, agora para o nosso mini índice. O mini índice ele já havia fazendo, né? Uma movimentação um pouco mais forte de alta, tá? É bem verdade que ele aqui, né? Deixa eu mostrar primeiras. Diminuir isso aqui, agora sim, né? Então ele faz aqui a liquidez, né? Aqui a gente já tem inclusive uma compra, né? Essa aqui comprar para trazer para desafiar essa máxima, né? Tá bem interessante porque ele já veio aqui trabalhou o POC e o ajuste, né, galera?
Então, e tem uma liquidez bem importante aqui. Essa é a liquidez mais importante do contrato desse mês, né? Até então, e a gente tem uma segunda liquidez um pouquinho mais lá em cima, né? Que eu já vou mostrar aqui para vocês. Mas olha só, ele faz o movimento, volta, esse aqui é o pullback, né? E para retornar para a máxima. De novo, ele faz o movimento, tá? Retorna e aqui levar um stop na compra para fazer esse novo movimento, né? E chegar no 1%, seria plausível, tá? Mas o que foi que ele fez? Ele buscou essa liquidez mais aqui embaixo, né? Então ele vem nessa liquidez mais aqui embaixo, tá? Para justamente na abertura do mercado à vista, deixa eu trazer aqui para vocês. Cadê a abertura do mercado à vista? Aqui, né? Abertura do mercado à vista, olha só como estavam as nossas ações. Então abre 10 horas, tudo para cima praticamente, né? E no abertura do mercado americano pega mais força ainda, né? Para cima de novo, tá, galera? Então hoje foi basicamente o dia da compra para o mini índice, né? Então a gente tem aqui a abertura do mercado à vista. Deixa eu trazer de novo, né? Aqui, ó, abertura do mercado à vista, tá? Abertura do mercado à vista. Aqui também já caberia a compra para vir desafiar essa máxima, né? E a abertura do mercado americano, que esse aqui realmente, né? Essa movimentação foi um pouquinho mais interessante, porque ela conseguiu retornar, né? Ficou dentro das médias e aqui a gente tinha que esperar algum sinal, né? De compra e esse candle aqui foi muito bom, né? Depois seguido desse aqui, né? Mas esse aqui, né? Que ele volta para vir já logo desafiar essa máxima de até então. Que inclusive aqui tá os 138.500, né? 250, né? Era melhor chegar no 1%. Só que ele quase chegou no 1%, né? E aqui houve um pequeno desmonte por causa da fala do Powell, né, galera? Então, quase aqui no 138.500, 138.500 aqui ele não chegou, né, de primeira. Mas aí depois, né, os players desmontaram a posição, alguns players desmontaram a posição, a gente teve a fala do Powell, tá, galera? E o que que aconteceu? Spike de alta, também motivado por nossos índices, né? Olha só, Dow Jones, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então as bolsas para cima, setor de energia, né? Ficou um pouco mais lateral, mas numa alta, tá, galera? Leve alta, né? Os metais eles performaram para alta, né? Aqui, né? Tudo para alta. E além do mais, a abertura do mercado americano, né? A gente já teve um movimento um pouquinho já mais de alta, tá? EWZ também teve uma movimentação e aqui foi o discurso do Powell, né? Ele tá no, o EWZ tá 3,15 de alta e o BR Titan está 2,68 de alta também, né? E aqui novamente eu coloquei, né, para vocês, para a gente também, o preço médio, né? Então olha só como o preço médio ele vai balizando. Então a VWAP ancorada ela funciona como ela é a média de quem fez o aporte no determinado tempo que o trade colocou. Que aqui no meu caso eu coloquei aqui na nossa drive de mercado, né? Por isso que eu tenho VWAP ancorada para abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano, porque elas funcionam como elas realmente mostram o preço médio de quem fez o aporte em determinada hora, tá? No caso, abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. E aqui, né, a gente não tem nem o que falar, porque fez o spike, volta no preço médio dela para renovar, né? Então essa aqui é a clássica, tá? Então era bem básica essa operação aqui, né? Então
faz o spike, volta no preço médio para renovar a máxima, né? Então, meio que bem fácil. E depois fez de novo, né? Ele tocou lá e voltou, mas aí para renovar mesmo, né? E ficou trabalhando aqui de forma compradora. Veja só onde está o VWAP ancorada, né? Então ele não está nem conseguindo mais visitar ela novamente, né, galera? Então essa aqui realmente foi a melhor compra, né, galera? E depois o nosso alvo seria dessa compra um alvo mais plausível, né? Querendo romper essa liquidez, essa aqui é a segunda liquidez desse contrato, tá? Do mini índice. Seria o 140 mil, né? Então olha só como ele tá no 140 mil, passa um pouco e fica aqui trabalhando, né, galera? Então daqui para cá tá uns 850 pontos, né? Bem bom essa movimentação. E daqui agora eu já não vejo tanto assim uma compra, galera. É bem verdade que ele pode fechar na máxima de mercado, né? Nada impede isso, né? Mas eu acho que ele pode devolver um pouco e fechar com uns 2% de alta, né, galera? Então, pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like. Eu desejo a vocês um excelente final de semana e dúvidas. Escrevam um comentário que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!